Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos, que alegria! Temos trabalhado esta semana inteira com saúde, com força. Deus tem nos guardado em todos os nossos passos e eu tenho certeza que você que nos assiste nesta manhã também deve estar muito feliz pela força e pelo vigor que Deus te deu. E eu quero dizer para você que uma nova dimensão ainda vai levar a você algo melhor. Eu quero deixar uma afirmação para você não esquecer nunca mais. Deus não reforma pessoas, Deus transforma pessoas. Deus pega o fraco, o caído e fortalece. Que a fortaleza do Senhor invada a tua vida, a tua alma e no dia de hoje você seja fortalecido na força do poder de Deus. Uma nova dimensão está levando a você o melhor da música gospel, levando a você uma mensagem de fé, de esperança e levando também a você testemunhos que vão edificar a tua vida. E você vai dizer, vale a pena servir a esse Deus. E o meu desejo é que você fique conosco, não é verdade? Não desligue o teu televisor, fique conosco, vamos até o fim juntinhos, porque Deus tem muitas bênçãos para você. Uma nova dimensão é Deus juntinho de você. Olá, queridos amigos do programa Uma Nova Dimensão. Como é bom poder estar com vocês novamente. Um bom dia na paz de Cristo Jesus. Pois é, um novo dia começa e as misericórdias do Senhor mais uma vez se renovam sobre as nossas vidas e com elas novas oportunidades que Deus nos dá. E a oportunidade que Deus dá a você de ouvi-lo nessa manhã não tem preço, sabia? Porque Ele lhe ama e não se esquece de você. E é por isso que nós estamos aqui. Somos apenas vasos de utilidade para que Deus nos encha e transborde o nosso amor, o amor de Deus através das nossas vidas para você. Você pode achar que circunstâncias difíceis estejam dizendo o contrário, dizendo que Deus se esqueceu de você, mas não é verdade. Ele cuida de você, mesmo quando você não dá conta disso. Mesmo que todos lhe abandonem, se esqueçam de você, tem um que não se esquece jamais e não vai te deixar sozinho. Esse alguém é Jesus. Então, vamos lá? Anime-se, você não está só, você é amado dele. E esse é o título da canção que você assiste agora com o duo Franco e Marcelo. Fique com a gente e Deus tem coisas lindas para você ainda hoje aqui. Gentilmente me atraiu, aos teus pés agora estou. Teu amor me tirou daquele frio, derreteu o gelo do meu coração. Quando em ti eu pude ver quem sou, quão amado sou. Me rendo a ti, a minha vida dou, tudo que eu sou é teu, Senhor Jesus, Jesus, é teu, Senhor Jesus, Jesus.
gentilmente me atraiu. Aos seus pés agora estou. Teu calor me tirou daquele frio, derreteu o gelo do meu coração. Quando em ti eu pude ver quem sou, tão amado sou. Me rendo a ti, a minha vida dou, tudo que eu sou é teu, Senhor Jesus, Jesus, é teu, Senhor Jesus, Jesus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo é teu. Tudo que tenho, tudo que eu sou, tudo é teu, Senhor Jesus, Jesus, é teu, Senhor Jesus, Jesus. Oh. O amor de Deus transforma. E a prova disso é a história que você vai conhecer agora de alguém que estava perdido, longe de Deus, sem poder para respirar o ar da graça do Senhor, mas o amor de Deus o alcançou. Por quê? Porque ele creu em Jesus. É o Vidas Transformadas que entra no ar agora para que você assista comigo. Olá, queridos, que a doce paz de Cristo Jesus esteja com você neste dia. Hoje nós estamos aqui em mais um Vidas Transformadas e, como sempre, né, levando uma história linda para você, uma história sempre com um final feliz, porque é uma história onde Jesus entra, onde Jesus muda tudo, onde ele faz a diferença e a gente tem uma super alegria de poder levar uma história assim para você, que é uma história, gente, de esperança, que vai encher o seu coração de fé. Talvez você esteja aí hoje, né, desanimado, pensando que não tem mais jeito, de repente para sua própria situação ou para alguém que você ama, que você olha e fala não tem mais jeito, é o fim, não tem mais o que fazer, mas nós chegamos aqui para levar até você uma mensagem de esperança sim, uma mensagem de esperança onde Jesus é aquele que pode mudar, porque para ele não há nada impossível, então ele pode sim mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar a história daquela pessoa que você acha que para ele não tem mais esperança, não tem mais jeito, nada disso, você está assistindo na hora certa essa entrevista que com certeza vai fazer toda a diferença na sua vida, no seu modo de pensar e trazer muita, muita, muita esperança para o seu coração e pode sim transformar a sua vida. Hoje comigo aqui no estúdio está o Cláudio e ele tem uma história linda para contar para você, uma história por sinal que está muito relacionada com a gente, nós aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, porque isso fez uma parte muito forte de toda a sua história e é isso que ele vai estar contando para a gente hoje aqui. A paz do Senhor, irmão Cláudio, seja bem-vindo ao nosso programa, ao quadro de Vidas Transformadas. É um prazer te receber aqui para que você possa estar contando a tua história de transformação. Bom, vale a pena lembrar para você que está assistindo a gente que o Cláudio, ele esteve envolvido com drogas por 31 anos, é isso? Gente, 31 anos. Só no crack foram quase... Foram 22 anos. 22 anos só no crack. Ele realmente, a história dele tinha tudo para ter um final muito ruim. Tudo, tudo. Ninguém dava mais esperança, até que
obviamente Jesus entra, mudou tudo, e é isso que você vai agora conhecer na história do Cláudio. Como tudo começou? Hoje, me permita aqui dizer a sua idade, né, já está com 52 anos, né, já muito só por 22 foi no crack, outro tanto envolvido com outras drogas. Como foi que tudo isso começou, Cláudio, na tua vida? Então, eu com 13 anos, né, eu comecei já na prática da bebida, né. Eu saía com os amigos naquela época, né, lá pelo final dos anos 80, começo dos anos 90 Sim. ali. É. Então a gente já muito envolvido com essa situação de bebida, Sim. fumava cigarro e buscando algum tipo de química que viesse dar um Prazer. prazer, né. E e eu comecei tomando bola, né, que naquela época era Artane, né. Eu com 13 anos, 13, 14 anos, eu tomei 7 bolas de Artane, né, e fui parar no hospital onde eu fiquei 3 dias, né, internado, à base de soros e medicações fortes, porque eu ficava vendo um monte de bicho, né, que ele me tirou da minha sã consciência, aquela drogas. E ali eu fiquei durante 3 dias internado, né, e depois quando saí, eu continuei nas práticas de usos de Optalidon, né, lança-perfume, Entorpecentes, né? todos esses tipos de entorpecentes que na época a gente tinha ao alcance, né. E nessa época não era ainda muito divulgada a cocaína, né, e nem o crack, nem existia, Sim. né, mais era maconha e esses tipos de droga. E a maconha eu nunca gostei, na verdade, né. Então eu me envolvia mais com álcool e essas drogas que E bem tiravam a gente bem novinho você bem era, né? novinho, bem novinho. Sim, sim. E depois disso você foi amadurecendo e você conseguia ter vida, assim, no sentido de estudar, conseguiu arrumar um emprego? Como era a tua vida em meio a todo esse envolvimento com as drogas? Então, eu nunca consegui ter vida, na verdade, né. Eu nunca consegui ter vida porque eu comecei muito cedo, Certo. né, Hum. com a prática de uso de dependência química. Certo. Então eu nunca fui um aluno bom, tive sempre muitas dificuldades, No porque ensino. eu tinha muitos traumas que já vinha dentro de casa, porque meu pai era um alcoólatra, né, e isso machucou Acabou muito. contribuindo também, né? Machucou muito com a minha mente, então eu tinha várias enfermidades, psicológicas, Aham. né, ao qual eu buscava refúgio Exatamente nessas nas coisas, drogas. né, e ali eu não conseguia, ter uma visão de futuro, de um homem que viesse fazer uma faculdade, que pudesse concluir um estudo, eu nunca tive um pensamento tal. A minha vida desde quando eu me conheço como gente, que é ali dos anos, com 13 anos, né, Certo. eu não vou contar de 7 anos até os 12, que ainda somos uma criancinha que está debaixo da proteção da mãe, mas com 13 anos que eu comecei a me desgarrar, que eu era o caçula, então eu tenho mais 3 irmãos que são Velho. homens, então eu saía com eles, e a mãe ela deixava, porque estava com os irmãos, então eu comecei a me envolver com essas coisas e a minha mente, ela começou a ser trabalhada, em prol disso. Ou seja, você só pensava em se drogar Só e da pensava na em me dro participação que a droga trazia a você. E foram muitas as vezes também que você esteve na casa de recuperação, né, em várias casas de recuperação, porque na verdade acho que toda essa tua vida, esse teu envolvimento com as drogas, acho que no fundo você queria estar livre disso, né, Cláudia? No começo não, Você gostava não, daquela no vida. no começo no começo aquilo era o meu refúgio. Por Certo. mais que quando eu caí no caso na cocaína, que foi no ano de 1992, aquilo para mim era um refúgio, ao qual eu me afastava dos meus traumas. Entendi, Ele me deixava a cocaína me deixava num mundo aonde era eu e ela só. entendi. Então, no caso, os meus problemas, eu já não lembrava mais, porque eu ficava debaixo daquele efeito da Da cocaína. droga. E a droga, ela me trancava.
eu não tinha uma vida social. Certo. Tanto é que no meu primeiro trabalho que eu tive, né, que foi em 92, eu fiquei 1 ano e dentro desse trabalho, na verdade, eu mais roubava do que trabalhava, porque eu fazia Tá. já esses pequenos furtos para conseguir A a droga. droga e para estar envolvido na tribo dos pessoais que usavam droga. Então, para que eu viesse estar envolvido ali com eles, eu teria que ter dinheiro também para bancar. Entendi, entendi. E quando foi que você teve essa necessidade que você falou: "Não, esse mundo não é mais para mim"? Quando foi que aconteceu isso? Então, na verdade, eu nunca pensei em largar da Sair. droga, né, eu nunca pensei. Isso foi um agir de Deus na minha vida, né. Deus já começou a trabalhar aí? Eu no ano de 2007, né, Sim. já estava com a minha vida muito intensa com a droga, né, e usava constantemente, eu não conseguia ficar 1 segundo sequer Meu Deus. sem usar As a drogas. cocaína. E no caso, quando eu passei pela primeira internação, eu já estava no crack, né, e o crack eu não conseguia, se eu não usasse o crack, eu sentia dores horríveis, Nossa. né, eu sentia até os próprios traficantes da época, eles falavam para eu parar que eles viam que eu estava me destruindo, mas o meu corpo ele pedia química, se enquanto eu não fumasse a pedra do crack, eu sentia dores terríveis, Nossa. né, eu sentia dores terríveis. E quando eu encontrei um grande amigo meu, na época era o Bola, né, quando a gente vivia no BNH, né, eu sou nascido aqui em Santos e me cresci ali no IAPI, BNH, ali no bairro da Aparecida. Então a gente passamos vários momentos de loucura da droga, eu com esse irmão, que era o Bola. Aí ele se converteu ao Senhor, Ah, aí virou o irmão Alexandre, só que eu não sabia, né, ele se converteu ao Senhor e eu não sabia, e até que um dia as nossas vidas se cruzaram, já fazia muitos anos, porque ele já estava vindo para a igreja, então ele já não tinha a mesma caminhada ao qual eu tinha. sim. Então ele se separou, né, e começou a servir ao Senhor. Até que um dia Deus colocou ele no meu caminho, né, e ele me ofereceu essa ajuda. E foi de uma forma muito inusitada, porque quando eu vi o Alexandre, eu fui conversar com ele mentindo para extrair uma quantia para eu poder Comprar droga. comprar o crack, Uhum. para eu poder comprar o crack. Aí quando eu falando com ele, né, para ver se eu conseguia esse dinheiro, ele me ofereceu não a droga, mas ele me ofereceu Jesus Glória a Cristo. Deus. Aí ele falou para mim: "Cláudio, eu posso te oferecer", na linguagem que ele usou na época para que eu viesse entender, né. Ele falou: "Cláudio, eu vou te oferecer uma doideira muito maior do que o crack. Eu vou te apresentar uma doideira chamada Jesus Cristo". Olha, Aí eu olhei para ele, falei: "Cara", sem entender nada, né, sem Cláudio? entender nada. Daí eles me levaram, ele falou: "Eu posso te levar num culto à noite? Eu posso vir te buscar na tua casa para te levar num culto e para você conhecer uns meninos que naquela noite, né, desse dia, ia os meninos lá da Missão Vidas, Ah, que é a ensinou casa os de mistérios, operação, que é a né? casa de operação, Sim. que o pastor Adilson ia na igreja na época ali no Canal 5, a Igreja Cristã da Família, Sim, sim. né, hoje eu acho que nem tem mais ali. E ali eu falei: "Tá bom", eu aceitei o convite, né, e fui com ele lá, e quando eu entrei ali que vi aqueles meninos louvando ao Senhor, meninos que já estavam passando pelo processo da transformação ali na internação, já com as vidas transformadas, Aham. né, aí o pastor Adilson veio conversar comigo, aí foi aí que eles me levaram lá para Missão Vidas, né, e sem eu entender nada, eu fui. Foi no embalo. Eu fui no embalo, bateu um vento, eu fui, Foi, foi. né. E lá você teve então todo essa tentou se recuperar da droga, né, nesse E tempo. aí lá quando eu entrei naquela casa, o Senhor fez algo sobrenatural na minha vida, Que lindo. né, porque eu entrei com uma mentalidade, e no outro dia quando eu acordei eu já estava com outra mentalidade, Glória a Deus. né, e ali eu comecei a ter, brotava de dentro do meu ser o desejo de conhecer esse Deus ao qual aqueles meninos davam glória a Deus. Até então eu nunca tinha dado glória a Deus, até então eu não sabia nem o que era aleluia, Entendi. né. Hã. Eu conhecia a Deus, mas de uma forma diferente, eu só conhecia por ouvir, mas nunca tinha tido uma intimidade com Que ele. lindo. E quando eu percebi que havia
esse povo barulhento, brotou dentro do meu coração o desejo de fazer parte desse povo. E aí eu comecei a buscar e o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Só que foi um processo muito difícil para sair da droga. Eu imagino, de total libertação, né. Foi muito. Por quanto tempo você ficou nessa primeira casa? Eu fiquei 3 meses na missão. 3 meses. Aí você saiu de lá e como foi depois dessa sua saída? Então, aí eu saí de lá, aí começou a jornada de internação. Tá. Aí ficava um Sei. tempo na rua, né, e voltava para casa de recuperação. Aí ficava um tempo na rua e voltava para a casa de recuperação. E nunca conseguia me firmar. Aí já começava a brotar no meu coração o desejo de sair. Quando eu passei pela primeira internação, que o Espírito Santo de Deus me mostrou esse amor maravilhoso de Jesus Cristo, Certo. aí eu já tinha o desejo. Aí sim, começou a brotar o desejo, Agora você estava, assim, se drogando, mas tinha o desejo de ter uma vida de liberdade em Cristo. porque conhecia a liberdade. Entendi. Você teve o gostinho dela, mas Eu não conhe- permaneceu, né? Não permaneceu lá. E essa trajetória, continuando aí, você daí voltou para as drogas? Então, aí eu voltei para as drogas, né? Continuei cada dia que me passava com mais intensidade, Meu né? Deus. Ao ponto de eu matei minha mãe, né? Eu matei minha mãe, não foi de facada, mas foi de tristeza, né? De a minha mãe ver o filho dela fumando crack todos os dias do lado dela, né? E aquilo ali ela foi lutando por mim, até que um dia as forças delas foram se acabando. E quando ela veio a falecer, ela morreu até aqui nos meus braços, olhando para mim, e deu o último suspiro. Ali foi o último suspiro de luta que ela teve Pela sua vida. pela minha vida, Uhum. né. E aí minha vida foi cada dia mais se afundando, se afundando, se O afundando. diferencial só que agora que você tinha no fundo, tinha uma pontinha de esperança, que sabia que Jesus podia mudar a sua vida. Tinha uma pontinha de esperança, mas eu não conseguia buscar essa força Entendi, para poder me libertar das drogas. entendi. E aí começou roubos, começou, várias outras situações que eu cometia, mentiras, eu vendia as coisas de casa, eu tirava as alimentações de casa, né, aí ficou eu e meu pai, então eu roubava tudo, meu pai ia comer, eu não tinha mais comida porque eu tinha vendido a comida toda para conseguir o crack, e comecei a acabar, vendia botijão de gás, e foi uma vida completamente envolvida com derrotas e derrotas e derrotas. Que triste, hein. Mas nesse tempo também, a gente sabe que entrou aí a Verônica, né. A Verônica é a sua esposa, hoje sua esposa. Em que momento dessa tua vida a Verônica agora entrou na tua vida? A Verônica, depois de Jesus, foi a pessoa mais importante, né, que entrou na minha vida. Eu nessas lutas, né, de casa de recuperação, de indo para a igreja também, que eu também ia para a igreja. Né, tentava ser Aí ficava uma semana em pé e depois e voltava. e voltava. E cada vez que eu voltava de forma pior. Eu tive 3 overdoses, Meu, que quase mas de todas elas o Senhor te guardou. me guardou, e todas elas o Senhor me guardou. E na minha internação de 2013, né, quando eu me internei em 2013, que foi eu tinha acabado de enterrar meu pai, né, aí me internei. Eu enterrei meu pai dia 13 de setembro, Sim, né, de 2013. sim, Aí me internei em outubro de 2013. certo. E nesse um mês, eu consegui acabar com todo o apartamento. Eu destruí todo o apartamento em droga. Aí fui parar dentro de um barraco sozinho. Aí ali o meu irmão foi lá me resgatar, que é o meu irmão mais velho, Sim. e me levou para a Missão Vida, me levou para a calibração Serve, lá em Itanhaém. E ali ele me levou lá e ele falou assim para mim: "Agora é o seguinte, Cláudio, tu vai fazer tua vida porque eu não vou vir aqui te visitar. A minha ajuda foi deixar você aqui. Agora é você e Deus". E ali eu fiquei durante 13 meses, né. 13 meses. 13 meses internado, aí me envolvi na obra completamente, Que bacana. Aí parece que você já deu uma mergulhada mais intensa, mais né. intensa, mais intensa. E foi de 92 a 2013, são 21 anos já, né. Sim.
21 anos. 21 anos. Foi um primeiro momento onde eu fiquei tanto tempo sem droga, que foi 1 ano e 1 mês. Entendi. Porque ali eu mergulhei profundamente nesse chamado que Jesus Cristo tem para minha vida. Sim. Bom, a partir daí então, você agora casa, é isso? Depois desse 1 ano e 1 mês? Isso, aí eu passei 1 ano e 1 mês, né, na Serve. Foi ali onde eu conheci a irmã Marina, né? Sim. A irmã Marina, que também é do nosso ministério, hoje já está descansando no Senhor, Aham. né? E ela foi lá, ela tinha o seu esposo também em tratamento, e ela ficou sabendo da minha história, né? Ela ficou sabendo da minha história, e nessa época eu já orava a Deus, né? Eu já estava há mais de 1 ano, então eu orava a Deus, a uma esposa, né? E para que eu ficasse, para que eu viesse conseguir uma moradia, para eu também poder morar, uma família. Né? Sim. E ela ficou sabendo da minha história e ela me fez uma proposta. A irmã Maria falou, irmão Cláudio, eu tenho uma casinha toda imobiliada já lá no Morrinhos 4. Se o senhor assim quiser, né, eu posso deixar para você. Eu abençoo sua vida com ela para você ir morar lá. Mas ore a Deus primeiro para ver se é isso que Deus quer para sua vida, né? Eu falei, tá bom, irmã Marina. E aquilo mexeu muito comigo, né? E eu aceitei a proposta, e aí Deus me levou para esse lugar onde eu nunca tinha tido antes, né? O que foi lá no Morrinho, eu não conhecia. Guarujá, o que eu conhecia do Guarujá era somente as praias. Aí eu fui pro Morrinho ali e devagarzinho fui começando a me estabilizar para voltar à sociedade, né? Porque até então eu não tinha tido uma vida social. Porque foram esse rastro de destruição que eu tive sobre a minha vida, que eu não tinha uma vida social, porém uma vida trancada na droga. Né? E aí o Senhor me concedeu essa oportunidade de voltar à sociedade, né? Voltei à sociedade e comecei ali no Morrinhos 4 cultuar na Assembleia de Deus, no Ministério de Santos. E ali eu conheci Verônica, aquela mulher que eu ficava olhando ela assim, né? Líder do ciclo de oração já há mais de 12 anos naquele tempo. Né? E eu ficava olhando aquela mulher intercedendo em pé no culto, e eu pensava comigo mesmo, mas não, como que eu vou namorar uma mulher dessa, uma mulher de Deus? Até então, né, eu nunca tinha tido um envolvimento assim com uma moça que serve ao Senhor. Né? Mas aí o próprio Deus foi preparando tudo isso, né? Ela na época também era viúva, né? Ela era viúva, o primeiro casamento dela, o marido, ele sofreu um acidente de moto e veio a falecer. E ali a gente começou a conversar, orar, né? E tá sempre conversando com o nosso pastor na época, e tudo diante da direção de Deus. Né? E ali fomos, noivamos e casamos com 6 meses, casamos. Né? E ali já foi uma vida diferenciada para mim. Eu já tinha vida. Com certeza. Né? Eu já tinha vida. Aí comecei a trabalhar, tudo. Estava tudo bem. Quando, de repente, eu saí do trabalho, né? E de vez eu ir pelo caminho ao qual eu sempre ia, o diabo entrou na minha mente e me colocou uma proposta. Puxa. Né? E não era nem coisas referentes à droga. Era para dar uma olhada para o mundo só. Né? Aí eu aceitei aquela proposta. E de vez em ir pelo caminho onde eu sempre ia para casa, eu fui pelo caminho ao qual ele me deu a proposta. Ele me sugeriu. E eu ali aceitei e comecei a olhar para as coisas do mundo, comecei a olhar, até que quando eu fui parar na biqueira. Meu Deus. Daquele lugar, e ali voltou a atividade. Tudo de novo. Quando eu usei o primeiro pino, voltou tudo de novo. Meu Deus. Voltou tudo de novo. Agora já casado, com a vida organizada. E aí veio uma frustração maior, porque aí eu já era casado e eu tinha uma responsabilidade com a minha esposa e ainda mais, uma mulher de Deus. Aí ficou pesado, né? Aí ficou muito pesado. E aí a minha vida voltou de novo àquela bola de neve de destruição. Meu Deus. E aí veio o peso que tinha da família, e aí os meus enteados, no caso,
não aceitava uma situação daquela, por razão. Sim, claro. E quando eu casei com a Verônica, ela já tinha 2 filhos, adolescente, né? Um de 12 na época, que era o menino, que é o Ismael, e a outro de 14, que é a Esther. E eles já tinham, então, entendimento de tudo. Sim. Então, foi muito complicado. Então, houve também uma rejeição da parte deles para comigo, né? E isso foi agravando. Então, eu me vi num mundo fechado de novo com a droga, onde esse mundo me fez me separar da minha própria família. E daí para frente, o que você passou a fazer diante de um cenário desse? Agora casado, mas fora de casa, rejeitado pelos filhos da sua esposa. Qual foi as atitudes daí para frente que você tomou? Então, daí eu comecei a perder trabalhos, né? Perder oportunidades, perder totalmente a comunhão dentro da minha casa, que eu até mesmo muitas das vezes falava que eu estava dentro da minha casa, porém ali não era o meu lugar, não era a minha casa. Entendi. Então começou a gerar muitas brigas, muitos conflitos, né, da minha parte, não da parte deles. Certo. Por mais que eles não aceitassem a situação, porém eles nunca falaram nada para mim também. Certo. Se eles falassem alguma coisa, eles falavam para ela. Entendeu? Então, foi as minhas atitudes que começaram a fazer com que eu me separasse da minha família. Distanciasse. Até que um dia, né, eu tive um sonho. Né? Eu voltei de novo roubando a minha casa, roubando minha esposa. Deus. Pegava os dinheiro que era da igreja, que ela que Meu tomava Deus, a conta que da parte tristeza. da financeira das irmãs do ciclo de oração, e às vezes eu achava o envelopinho das ofertas, Meu Deus. e eu ele roubava o dinheiro para usar droga de Droga. novo. E aquilo foi ficando já de um jeito ao qual ela não conseguia mais controlar. Era uma situação Porque insustentável, né? Insustentável, porque houve uma pressão sobre a vida dela da parte dos filhos, da parte das irmãs, igreja. da parte da igreja. E ainda assim ela lutando com tudo isso, ela Sim. lutando contra tudo isso, Sim. para que o casamento dela viesse Funcionar dá certo, funcionar. né? Só que eu indo de mal a pior. Até que um dia o Senhor me mostrou um sonho que batia um vento muito forte na minha vida, só que esse vento não machucava eu, só que levava tudo que eu tinha. Meu Deus. Levava tudo que eu tinha. Até que no outro dia, quando eu fui ver, eu estava na rua. Meu Deus. Eu tenho a ciência disso, quer dizer, eu tenho a consciência disso. Que ali foi um tratar de Deus na minha vida. Que não foi nem a minha esposa, nem meus enteados que me tiraram de dentro de casa. Você precisava daquilo. Foi o próprio Deus que me tirou de dentro de casa porque eu estava machucando muito eles. Então Deus precisava tratar comigo, eu sozinho. Sim. E eu passei mais de um ano longe da minha casa e em situação de rua 7 meses. Meu Deus. E ali a minha vida chegou no caos, que mediante a tantas drogas que eu experimentei, né, tantas drogas que eu Sim. experimentei, a rua foi a pior. Meu Deus. Mas aí, Porque até então foi a primeira vez agora que você fica na rua, né? nunca tinha passado por uma situação 7 meses na rua. 7 meses na rua. Dormindo na rua, vivendo na rua. Na rua, como um mendigo. Eu virei um morador de rua. Que triste isso, Cláudio. Que E ali, a minha família já também não me aceitava dentro de cansado, casa. né? É, imagino. A minha enteada, ela falava para minha esposa que não queria mais eu lá dentro. Ela falava, mãe, se a senhora colocar esse homem daqui dentro de novo, a senhora perde uma filha. Ele entra, eu saio. E aí a Verônica ficou numa situação Sim, complicada, que é difícil. lógico que ela tem que guardar os filhos dela. Sim. Porque não foi ela que me expulsou e nem ninguém. Foi as minhas atitudes errôneas que eu estava tendo que me fez me afastar da minha família. Sim, sim. Eu que não soube conduzir as coisas da forma como Deus me orientava. Porque em nenhum tempo Deus me deixou desorientado. Só que o vício da droga, ele voltou a me consumir e sugar toda aquela energia positiva que o Senhor tinha me dado. Entendi. Aí Para voltou- caminhar para o bem, né? Para caminhar para o bem. Aí voltou toda aquela vida de miséria e de uma E forma pior muito ainda. mais pesada. Meu Deus. Porque aí me levou para a rua. Aí eu me vi só. Aí passei 7 meses nessa vida de mendigagem, de mentira e droga todo dia. Gente, Droga também. eu vou fazer aqui uma paradinha. É interessante que ele falando agora que ele ficou morando na rua, né, em situação de rua, até que um dia na nossa igreja, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus,
o nosso templo sede, que fica em Santos, na rua Dr. Manuel Torinho. Do nada, o Cláudio, ele aparece e ele começa a dormir na fachada, na porta da igreja, né? É uma igreja muito grande, né? É uma igreja sede das Assembleias de Deus que tem no estado de São Paulo, enfim. E ele agora, ele passa a dormir nas escadarias da igreja, né? E começa a chamar a atenção. Agora, aí dá outra virada aí, né, Cláudio? Conta pra gente a partir desse momento que você veio parar aqui e começou a dormir na porta da igreja. Aí já foi a chave da vitória, né? Que já começa na minha vida. Aí nesse processo de rua, né? Eu consegui um dinheiro com uma tia minha, ela muito desesperada também, que ela também muito me ajudou para eu conseguir vencer essa situação de droga, e ela ficava triste em me ver na situação de rua que eu estava, então ela sempre me ajudava. Cláudia, aluga um lugar e tal, aluga um lugarzinho para ficar. E ela me apoiava também em relação a poder fazer faxina na casa dela, para poder pelo menos me sustentar. Tá? Só que eu não conseguia, até que um dia ela me deu um dinheiro e eu peguei esse dinheiro e aluguei um quarto lá no Santa Rosa, no Guarujá. E ali eu entrei já com o intuito de ficar ali e acabar com a minha vida no uso da droga. No uso da droga. Aí aluguei o quarto e peguei várias pedras de crack, vários pinos de cocaína, e eu estava numa situação tão lamentável, tão triste, que eu fumava uma pedra inteira, eu colocava uma pedra inteira no cachimbo, fumava, e quando eu acabava de fumar, eu pegava um pino inteiro, jogava e cheirava. Meu Deus. Que era para dar cabo da minha vida mesmo. Né? Era para dar cabo da minha vida mesmo. Até que o dono dessa casa, ele já foi um instrumento de Deus para a minha vida, que ele, sem nem mesmo ele entender, nem eu, sei que ele me expulsou da casa dele. Ele me expulsou da casa dele, um dia de muito frio, né? Eu já há dias sem comer, sem me banhar, né? E quando ele me expulsou dali da casa dele, eu me vi sem rumo. Sem rumo na vida. Sem rumo. Aí foi quando você veio para Santos. Aí foi aí que eu saí de lá e comecei a bater em portas para pedir ajuda, né? E as portas não se abriam. Agora você queria uma ajuda mesmo para se livrar do vício? Ou simplesmente para você um desespero? Desespero porque eu já não tinha mais para onde ir. Entendi. Porque todas as portas se fecharam. Ou eu buscava uma ajuda, ou não duraria muito tempo. Entendi. Na rua, né? Então ali não foi nem o querer ajuda, foi o desespero para não padecer na mão de um traficante, ou referente a algum tipo de assalto, de mentiras que a gente acaba cometendo na fase do consumo da droga. Então foi mais pelo fato de desespero e eu comecei a bater em portas para pedir ajuda. Aí foi quando você chegou aqui na porta da igreja. O Senhor falou para mim, eu caminhando, que eu atravessei do Guarujá para cá, aí fui bater na porta de outro ministério, né, ao qual ali, infelizmente, eles não conseguiram me ajudar naquele momento. Aí o Senhor falou para mim para eu vir para cá. E quando eu vim para cá e me deitei nas escadarias aqui da igreja, eu senti algo forte da parte de Deus dentro do meu coração, ao qual eu escutei a voz do Senhor. E Ele falou assim para mim, fica aqui, porque é aí que eu vou operar um milagre na sua vida. Nossa. Né? E eu escutei aquela voz nitidamente. Né? E ali eu pedi ajuda para os rapazes, para os irmãos, né, que estavam trabalhando na portaria naquele dia que eu cheguei. Eles me concederam roupa, né, e permitiram que eu viesse ficar dormindo. Né? E ali foi passando os dias, veio o pastor Marcos Paulo, ao qual eu conheço já há muitos anos, desde a época de 6 anos, 7 anos. Crianças, a gente, desde criancinha, brincávamos muito ali no conjunto de IAPI em Santos. E ali ele sentou comigo e conversou comigo. Outros pastores que me conheciam também, né? O pastor André, teve outros pastores que agora não me lembro o nome, mas que me conheciam e iam lá conversar comigo. Né? E começaram a me ajudar, começaram a cuidar de mim, né? E eu comecei ali ao Senhor me fortalecer e eu aceitar.
E interessante que, mediante esse processo todo, veio propostas para me tirar dali, Sim. sabe? Só que algo muito grande dentro do meu coração me falava fortemente que a minha libertação e a minha ajuda viria de dentro do ministério da Assembleia de Deus de Santos. Sim. Era esses homens que iriam me ajudar. Entendi. Eram eles que iriam me ajudar. Minha ajuda ia sair daqui. Sim. Eu estava pensando até de uma forma errada, mas eu sabia que era daqui, que era Sim. desse ministério que iam estender as mãos para mim, para me ajudar. E veio convites, eles convites de trabalho, de várias outros convites para me tirar desse foco. Sim, E eu não aceitei. Teve até um caso de um pastor que ele me ofereceu um trabalho, já Sim. com aluguel pago, com meses de ordenado pago, para eu trabalhar durante um tempo com Sim, ele, sim. para eu voltar, para eu me reerguer. Sim. Né? E esse pastor veio me oferecer essa ajuda e eu não quis. Ele falou, mas como que tu não quer, rapaz? Tu tá em situação de rua, Nossa. eu quero te ajudar. Daí eu falei, olha, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Eu agradeço o Senhor do fundo do meu coração, pro senhor se preocupar pela minha vida. Mas o que Deus fala para mim é que a minha ajuda vai sair daqui de dentro. Aí ele falou assim para mim, tu é louco, cara. Tu acha que alguma coisa vai sair daí de dentro para você? Tu acha que a diretoria dessa igreja vai te ajudar? Tu tá lascado que daí tu não vai sair. Eu falei, não, é daqui que vai sair minha ajuda. Você tinha convicção, né? Eu tinha convicção porque Deus falou comigo. Sim. E como é que foi daí? Como é que foi essa saída? O pessoal começou a tratar você com carinho nessa Muito época, amor. começaram a cuidar de você, né? Não chegaram a te adotar, mas cuidavam, não deixavam que você passasse nenhum tipo de privação. E a partir de então, como é que foi que aconteceu? E eles Quais os pastores fizeram um convite para você? Então, aí eles cuidando de mim, né? Aí teve um dia, eu acordei muito triste, né? Aqui nas escadas. Eu acordei muito triste, porque eu acordava às 5 horas da manhã. E ali eu ficava orando, né? Baixinho, eu ficava andando na escada ali, eu ficava orando. Os irmãos me davam revistinha da escola bíblica dominical, né? Me abençoaram com bíblias. E ali eu ficava orando na minha comunhão com Deus, né? Até que uma vez eu acordei às 5 horas da manhã, triste, com meu coração triste, porque eu estava em situação de rua ainda, né? Com saudade da minha família. Mas aí você já não estava usando mais droga, Não né? estava mais usando droga. Aí o Senhor falou assim para mim, ainda hoje o meu servo irá falar com você e o seu coração se alegrará. Eu escutei assim, pastor. Olha que Jesus lindo. falando comigo. Aham. Ainda hoje o meu servo irá falar contigo e o teu coração se alegrará. Isso 5 horas da manhã. Aí o dia foi estendendo e aí eu, no dia a dia ali, eu esqueci. Quando deu na faixa assim de 3 horas da tarde, o pastor Paulo Alves Corrêa, Olha. ele veio a mim conversar comigo. Ele perguntou assim para mim, como que você tá? Aí eu falei, eu tô bem, pastor. Daí ele falou, estão cuidando bem de você? Eu falei, estão cuidando sim, por sinal, muito bem de mim, pastor. Aí ele falou, o senhor já almoçou hoje? Eu falei, já almocei. Ele falou, você já almoçou mesmo, tem certeza? Já te deram almoço? Eu falei, já me deram almoço. Aí ele falou, então tá bom. Então você fica à vontade aqui dentro, que aqui é a sua casa. Aí aquilo alegrou tanto o meu coração, do Espírito Santo de Deus me fez lembrar Que ele tinha falado ele com tinha você. falado para mim que o meu servo iria falar contigo e que o seu coração iria se alegrar. E ali meu coração se encheu de esperança, de alegria, né? Até que os pastores se reuniram, né? Os pastores se reuniram, o pastor André, o pastor Natan, o pastor Sérgio. Sim. E toda a diretoria do ministério se reuniu e entraram em reunião para ver um jeito de me ajudar, para me tirar daquela situação de rua, né? Aí eles me ajudaram e me ofereceram uma internação, que de momento eu não aceitei. Mais uma, né? Seria mais uma, né, Cláudio? Uma. Eu já tinha passado por mais de 10 internações. Aí eu falei, não, recuperação não. Eu falei, deixa eu ficar aqui dentro. Eu falei para ele, eu vou ser útil aqui dentro do ministério. Daí o pastor André falou assim, irmão Cláudio, você precisa se separar um pouquinho. Para sair dessa corrida da droga, para desintoxicar. Né? E a gente vai te assistir, a gente vai te ajudar, a gente vai estar junto com você. Né? Aí eu falei, não quero. E fui embora. Aí ele falou para mim, tá bom, Cláudio, se você não quer,
também a partir de hoje você não pode ficar mais deitado na escada. Mas se você aceitar a nossa ajuda, você pode retornar, que a gente está aqui de braços abertos para ajudar você. Aí você preferiu ir embora? Preferi ir embora. Nossa. E quando eu fui embora, tudo, e voltei para o Guarujá. Quando eu voltei para o Guarujá, o Senhor não deixou eu ficar lá. O Senhor Jesus me tirou daquele lugar. E o mesmo ônibus que eu fui foi que eu voltei. Aí voltei correndo aqui para a igreja. só. É. Voltei correndo aqui para a igreja, aí bati, os irmãos abriram. Aí o pastor André e o pastor Sérgio me receberam com muito amor, com muito carinho. Eu falei, eu quero ajuda. Que lindo. Eu quero ajuda. Aí eles foram resolver tudo na parte burocrática, né, da Sim, internação. E ali eles me conduziram para o Instituto Budamente. Aí lá tudo mudou. Aí Mudamente, ali lembrando tudo. que o Mudamente é instituto até do Marlon, que nós Pastor já Marlon. entrevistamos. Se você procurar aí na playlist do nosso canal, aí no YouTube, você vai ver no Vidas Transformadas a história do Marlon, que também teve uma história, um testemunho lindo, gente, uma história linda. Eu convido você a assistir, tá lá aí na playlist do Vidas Transformadas, corre lá, assiste, porque tem tudo a ver com a história do Cláudio. Tudo a ver. Você foi lá para o Mudamente, né, para o Instituto, e ali mudou de verdade. Aí Jesus transformou minha vida por completo, né? Aí todo sonho que Jesus Cristo tinha para minha vida, ele derramou ali no Instituto Glória a Mudamente. Deus, que lindo. Né? Aham. E ali eu passei por um tratamento de 10 meses, Sim, né? Um tratamento com muito amor, com muita dedicação dos meus pastores, sim. sabe? É um lugar onde verdadeiramente há transformação de vida, um lugar onde verdadeiramente as pessoas têm um encontro com Cristo, que ali chegam. Glória a Deus. É um lugar de esperança, é um lugar onde as pessoas chegam mortas, completamente mortas, e ali eles recebem vida. Glória a Deus. E ali eu fui muito cuidado, muito bem cuidado pela vida ali do meu pastor Marlon e da pastora Helenice. E o que despertou ainda mais na minha vida, esse chamado ao qual o Senhor tinha para mim, tem para mim, ao qual eu vivo até hoje, foi quando o pastor Marlon, ele me chamou, eu com uns 15 dias de internação, ele me chamou, e ele, chorando, ele falou assim para mim, irmão Cláudio, você é a resposta de Deus na minha vida. Glória a Deus. E eu tenho orado já há alguns anos para Deus colocar uma pessoa do meu lado, né? Para caminhar comigo nesse ministério. E o Senhor me mostrou você. Que lindo. Só que a gente começa, eu sempre converso com os meninos lá, a gente usa o nosso linguajar, eu falo assim, eu ainda estava cheirando a crack. Como que um E ele homem... acreditou em você. Acreditou em você. Então não tinha como eu questionar algo tão maravilhoso que eu estava recebendo da parte do Senhor. É verdade. Através da vida do pastor Marlon. É verdade. Então quando o pastor Marlon me ofereceu, me falou a respeito de que ele estava orando há tempo para uma pessoa aparecer, para caminhar junto com ele dentro do ministério, e ele ainda colocou uma confiança sobre a minha vida de me colocar dentro da casa dele, junto com a mãe dele, junto com o pai dele, junto com o irmão dele, junto com a irmã dele. Ele me colocou aonde ali eu voltei a inalar o bom perfume chamado família. Glória a Deus. E dentro daquela casa eu chorava todos os dias Que lindo. para a irmã, lá para a mãe, para a irmã Sim, dele. Eu sim, chorava sim. aí falando da Verônica. E começou a vir aquele desejo de novo no meu coração de querer ter minha família de volta. Entendi. Porque todos os dias que eu acordava na casa do pastor Marlon, eu respirava família. Entendi. E eles confiaram em mim de tal forma que eles me deram toda a liberdade dentro daquela casa. Eles me trataram de uma forma Como se fosse um deles. sem diferença nenhuma. Que coisa linda. Sem hein? diferença nenhuma. E confiaram a casa deles lá em Minas Gerais. Confiaram na minha mão. Olha isso. E interessante que que um cara que era ladrão, uma pessoa sem caráter, uma pessoa sem moral, sabe, que era eu, de repente eu vejo o Senhor fazendo tudo isso com a minha vida, sabe? Então eu abracei Glória com a toda a Deus. força.
Glória a Deus. E diante de todo esse processo do tratamento, que foi o começo, que foi Sim, muito dolorido, sim, que ali sim. em Minas Gerais, o Senhor Jesus, ele me quebrou por inteiro. Ele me quebrou porque eu fiquei sozinho e eu não estava entendendo nada que estava acontecendo. Sim. O diabo ainda lançava na minha mente que o pastor Malo me abandonou lá. Eles me colocaram aqui para cuidar desse lugar sozinho, vou ficar abandonado aqui. Porém, todos os dias eu trabalhava lá em Minas Gerais, das 6 da manhã até meio-dia. Sim. Aí meio-dia eu fazia meu alimento, tomava o meu banho. Aí quando dava das 2 até anoitecer, eu ia para o joelho, eu fazia jejuns, lindo. eu escutava a palavra do Senhor, Se eu orava, fortalecia, né, eu me Cláudia? fortalecia. Aí ali eu comecei a me fortalecer no Senhor. Glória a Deus. Aí depois de um mês eu voltei para o Instituto Mudamente. Tanto que quando eu voltei, os meninos que estavam lá, eles falaram, caramba, Cláudio, eu pensei que tu não ia voltar nunca mais. Eu falei, mas por quê? Entendi. E ali Deus, ele fez com que esse ministério voltasse a ter vida sobre a minha vida. Glória a Deus. Aí entra a Verônica, né? Que agora você voltou no casamento, a Verônica voltou a estar com você, agora estão juntos novamente, né, Estamos Cláudia? juntos, estamos juntos. Hoje você totalmente restaurado, trabalhando para Jesus. Trabalhando para Jesus. Né? Tanto na igreja como no Instituto Mudamente, com uma vida totalmente transformada. Isso já faz mais de um ano, né? Já faz 2 anos e 5 meses, 4 meses. Deus, glória a Deus. 2 anos e 4 meses. Aí foi Total o processo. Restauração. Aí foi o processo do tratamento, né? E interessante que foi um tratamento tão diferente que em nenhum momento eu pressionei Verônica para voltar comigo. Sim. Em nenhum momento eu pensei em sair do tratamento, porque eu entendi que ali era um momento meu e Deus. Sim, sim. Quem precisava ser tratado era Sim. eu. Quem precisava ser mudado era eu. Quem precisava ser transformado era eu. Então eu não tinha direito de cobrar nada de ninguém. Porque, que nem diz, quem fez a burrada fui eu. Então eu tinha que resolver. Mas as coisas acabaram que foram voltando ao normal, né? Foi voltando tudo ao Foi normal. voltando ao normal de maneira automática. E Verônica, porque assim, lá no Instituto Mudamente, tem as visitas, né, que é uma vez por mês. Sim. É o último domingo do mês, tem as visitas das famílias que vai visitar os meninos. E na segunda quinta-feira tem a ligação, que a gente liga para a família. E na minha primeira ligação, Verônica não queria falar comigo. E o negócio foi tão estreito que quem ainda falou comigo foi a irmã dela. E me deu uns puxão de orelha. Eita. E me deu uns puxão de orelha, mas daqueles bem fortes, né? E eu, uma pessoa que não tinha controle nenhum com a sua própria vida, eu vi ali Deus já transformando a minha vida, porque eu já comecei a ter um equilíbrio nas minhas emoções. Sim, sim. Eu já não fui conduzido pela emoção ao qual naquele momento gritou dentro do meu ser. Sim. Ali o Espírito Santo de Deus já me fez começar a viver os seus frutos, Glória o fruto a Deus, do Espírito. Coisa linda, Cláudia, que coisa linda a sua história, viu? Agora diz pra mim, já a gente caminhando pro final da nossa entrevista, né? A gente viu que a tua é cheia de algo, por isso que eu falei pro pessoal de casa que realmente a tua história não era aquela história, né? Que tinha, ela quando você achou que tava no jeito, voltava, né? Quando parece que o Cláudio ia engrenar, de repente caia de novo. Mas agora realmente com uma vida totalmente restaurada, mudada, agora servindo a Jesus, o que muda tudo, agora servindo a Jesus. Agora, para a gente concluir a nossa entrevista, Cláudio, o que você pode dizer para o pessoal que está assistindo a gente, para a gente já finalizar, qual o conselho que você dá para aqueles que estão sem esperança, sem fé, talvez uma vida como você esteve, né? Sem ver nenhuma luzinha no fim do túnel, o que você pode dizer para eles diante de tudo aquilo que você viveu? Então, o que eu posso dizer a cada um de vocês que nesse momento está passando por uma situação dessa, a qual vocês escutaram, né, nessa manhã, é que vocês dêem o primeiro passo, né? Que verdadeiramente vocês venham reconhecer que vocês precisam de uma ajuda. E essa ajuda, ela só vem do céu. E essa ajuda se chama Jesus Cristo de Nazaré. Porém, esse Jesus Cristo, ele coloca pessoas em nossos caminhos para nos ajudar, né? Então, o primeiro passo é esse, que você venha reconhecer que você precisa de ajuda e entender que só cabe a você, porque se você não mudar, nada vai mudar na sua vida. É como a gente sempre fala lá no Instituto Mudamente, né? Se eu não mudar, nada muda. Então,
há esperança sim para você. Você que está passando por esse momento muito difícil, de estar preso, de estar sendo aí assolado pelas drogas, achando que não tem mais esperança, que não tem mais jeito para a sua vida, tem jeito sim. Basta você querer, basta você tomar uma posição para com a sua vida e buscar ajuda em Cristo Jesus. Porque Ele tem todo o amor, Ele tem toda a força para te dar, para que você venha a ter uma vida transformada. E entendendo sempre que se eu não mudar, nada muda. Então é você que hoje está passando por esse momento tão difícil que precisa mudar. Não é mais ninguém, é você. Glória a Deus, gente, que coisa linda, tá vendo, né? Recado dado, hein? Agora segue o conselho do Cláudio, Amém. que realmente é uma figura autêntica daquilo que Jesus pode fazer, um exemplo puro daquilo que Jesus pode fazer, né? Perceba que ele tentou ir por caminhos ali, mas não teve jeito, né? Jesus o trouxe e, obviamente, com também o esforço dele, as coisas aconteceram, né? Jesus entrou com a parte forte, difícil, da transformação, do poder de transformar, mas, obviamente, que o Cláudio também entrou com a decisão de falar, não, eu quero mudar de vida. Então, somando essas duas coisas, a gente vê um homem totalmente transformado e hoje aí fazendo algo lindo para a glória de Deus e usando a vida dele, o testemunho dele, para ajudar outros rapazes, homens, realmente a mudar de vida também. Cláudio, muito obrigada. Amém, Foi pastora. uma história linda. A gente, assim, realmente enche o coração de alegria de ver o que Deus fez na sua vida, o que está fazendo e o que ainda fará. Que a gente vê que esse é só o começo de muita coisa linda que Deus tem para você, para a vida da Verônica, para o teu ministério hoje ao lado do Marlon, lá no do Mudamente. Que o Senhor Jesus te abençoe, viu? Foi um prazer poder te entrevistar Obrigado, e poder compartilhar com o pessoal que está em casa essa coisa linda que é a tua história de vida, viu? Deus te abençoe. Obrigado. E você que está assistindo a gente, não precisa falar muita coisa, né? Jesus é o único que pode mudar a tua vida, Ele tem poder para transformar você, para fazer com que a tua vida mude totalmente. Basta você ter fé, crer, acreditar com força, porque Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele pode te transformar, e você pode sim ter também uma vida transformada. Amém. Deus te abençoe e até a próxima. O amor me amou. Que coisa linda, não é? A salvação não é uma coisa difícil de alcançar, porque Jesus veio para nos dar a salvação de graça. Através do seu sacrifício na cruz, você não tem que pagar mais nada, tudo já está pago. Agora, a salvação está disponível para todos. Basta você ouvir a palavra e crer com o seu coração que Ele veio para que você e eu tivéssemos vida e vida com abundância. Então vamos lá? Palavra Pastoral entra no ar agora. Que bom poder estar aqui novamente, falar com você através do programa Uma Nova Dimensão, um programa da Assembleia de Deus, do Ministério de Santos. Tem sido de bênção, são 28 anos pregando o Evangelho que transforma. Como disse Paulo, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este é o Evangelho, isto é o Evangelho. Boas novas, falando de Jesus, falando da salvação e trazendo uma vida de bênção, uma vida nova para você, para sua família, para sua casa. E nesse momento eu tenho o prazer, tenho a alegria de abrir a Bíblia e falar desta palavra infalível. Está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir a intenção e os pensamentos do coração. Que palavra poderosa, hein? A palavra de Deus, que eu tenho o privilégio de trazer para você. E hoje eu quero falar sobre um assunto em falta, muita falta neste mundo, muita falta mesmo, que se fala do grande mandamento, o grande mandamento que os fariseus foram cutucar Jesus, né? Foram lá para tentar pegar Jesus numa cilada, mas
com Deus ninguém pode. Ali estava Jesus, o homem Deus, o Deus encarnado, que veio a este mundo para transformar o mais vil pecador, como disse Paulo, dos quais eu sou o principal. Grande apóstolo Paulo falou assim, e nós, hein? Somos pecadores também, lavados e remidos no sangue de Jesus. No capítulo 22 do Evangelho de Mateus, nós encontramos este assunto, o grande mandamento. E diz assim: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, e logo eles estavam ali no mesmo lugar, e aí começaram também a querer provocar a Jesus. E um deles, doutor da lei, ele interrogou Jesus para experimentá-lo e disse: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Grande mandamento da lei, preste atenção. Aí Jesus, na sua paciência, na sua educação, na sua delicadeza, na sua sabedoria, ele diz assim: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Primeiro e grande mandamento. Quantos de nós não amamos a Deus? Falamos em nome de Deus, meu Pai, meu Deus, mas não conhecemos a Deus, não conhecemos o grande amor de Deus. E foi Jesus quem falou deste grande amor. Certa feita, Jesus falou lá no capítulo 3 de João, ele disse assim: olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Viram? Deus amou o mundo. E quando fala Deus amou o mundo, diz Deus amou todos os homens, independente de raça e cor. Deus amou todos os homens, mas Deus odeia o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus aborrece o pecado. E porque Ele amou o homem, Ele entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, para vir a este mundo, para remir o homem do seu pecado e para salvar o homem do seu pecado, para restaurar o homem caído, para restaurar a comunhão do homem com Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, o grande mandamento é: amarás o teu Deus de todo o teu coração, todas as tuas forças, todo o teu pensamento, tudo que você entende. Ame a Deus. Se você não sabe amar a Deus, comece a orar a partir de hoje. Deus, ensina-me a te amar. Faça-me sentir este amor no meu coração. Eu quero me curvar diante de ti. Quantas pessoas se curvam diante de demônios? Quantas pessoas se curvam diante de um pedaço de madeira, diante de um pedaço de gesso, diante de algumas flores jogadas na praia? Tudo isso são superstições e também engano de Satanás. Mas aqueles que se curvam diante de Deus, se curvam diante do único Deus verdadeiro, o único que tem todo o poder, e aquele que deu Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados. Mas ele continua dizendo, ele diz assim: olha, este é o primeiro e grande mandamento, mas tem o segundo. E o segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vocês sabem que Jesus veio na dispensação dos profetas, da lei de Moisés, não é? Tudo isso era guardado pelo judeu. Então o judeu guardava a lei de Moisés,
o judeu honrava a lei de Moisés, o judeu temia os profetas, se bem que eles mataram muitos profetas, não é? Como Jesus falou, vocês mataram os profetas, não é? Mas eles temiam os profetas, eles ficaram com medo de João Batista quando veio anunciar a vinda de Jesus, ficaram com medo daquele grande profeta, como disse Jesus. Não houve maior profeta do que João Batista. Eles tinham medo. Herodes tinha medo de João Batista, por isso que na primeira oportunidade ele decapitou João Batista. Mas tudo isso era plano, viu? Não foi por acaso, não. Ele veio apenas para um compromisso, para uma missão, anunciar a vinda de Jesus. E ele diz assim, após mim vem um que é maior do que eu, que é antes de mim, do qual não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Ele virá, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este Jesus precioso, que veio para nos ensinar todas as coisas, como Jesus falou. E sabe, o amor que nós sentimos provém de Deus. Ninguém ama por si próprio. Ninguém tem maior amor do que o próprio Deus, porque Deus é amor. O apóstolo João escreve, Deus é amor. E o Senhor quer encher o teu coração de amor, mas para ter o amor verdadeiro, é preciso ter Jesus no coração. E para ter Jesus no coração, você tem que crer e aceitar que é um pecador e que você precisa do perdão dos seus pecados, que você precisa da transformação da tua vida. Aí você vai então se render aos pés de Jesus, vai se curvar diante de Jesus, vai dizer, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Jesus, tenha misericórdia da minha vida, eu sou um pecador, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua misericórdia. E sabe o que vai acontecer? Jesus vai perdoar todos os teus pecados. Ele vai escrever o teu nome no livro da vida, você vai passar a ter vida. Porque nós vivemos neste mundo, mas se nós não tivermos Jesus, nós não temos vida, porque a vida está em Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Queres ir verdadeiramente a Deus? Aceite a Jesus. Entre pelo caminho. E aí vai se cumprir na tua vida o que aconteceu na vida do carcereiro, quando viu o cárcere aberto e achou que todos tinham fugido, e Paulo disse assim, não faças tal, não se mate. E aí ele disse assim, Paulo, o que eu faço então para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo neste momento. Abra o teu coração, se arrependa dos teus pecados, serás salvo tu e a tua casa. Amém? Eu quero orar por você. Pai querido e santo, como é bom estar na tua presença. Como é bom, Senhor, nós podemos falar da tua bondade, da tua misericórdia, do teu favor, da tua graça, do teu perdão em Jesus Cristo. Perdoa, Senhor, estas vidas que estão me assistindo agora. Transforma os seus corações. Faz uma obra tremenda na vida, Senhor, de cada um. Pai, eu os abençoo em nome de Jesus. Eu intercedo por cada um. Intercedo por minha vida também, porque sou teu servo. Assim, Senhor, eu peço a tua bênção e a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido, e te guarde em nome de Jesus. Passou rápido, né? Mas o tempo já está no finalzinho aqui do nosso programa para acabar. Porém, antes de eu me despedir, eu quero dizer que se você quer ser salvo, creia e confesse Jesus como seu Salvador. Não existe salvação em nenhum outro nome a não ser no nome de Jesus. E agora, Emanuel Coral canta a última música do programa de hoje e em seguida o pastor Paulo Correia vai orar por você e aproveite essa oração para dizer assim, meu Deus, eu me rendo. Jesus, entra na minha vida definitivamente com a tua paz, com a tua cura e me dá segurança de vida.
Lembrando que amanhã é dia do nosso programa infantil, o ND Kids. Não esquece de chamar a criançada para assistir, porque tem coisas boas de Deus na linguagem delas. Já falei muito, né? Eu vou indo, Deus abençoe você e antes que eu acabe, eu quero desejar uma feliz semana para vocês. Tchauzinho. E aquilo que eu te prometi chegou na tua casa. Levamos a bênção de Deus. Você com certeza já deixou a sua alma fortalecida, robustecida pela bênção que Deus te entregou. E eu quero, nesse momento, quando estamos encerrando esse programa, desejar a você toda sorte de bênçãos. E eu vou deixar um versículo para você, Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, supra todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus nosso Senhor. E é com esse versículo que eu vou orar por você agora e pedir a bênção de Deus no encerramento da nossa programação. Pai, em nome de Jesus, estou pedindo a tua bênção aos nossos telespectadores, aqueles que estiveram conosco por esse período, desfrutando do melhor do céu. Que a tua bênção de paz, a tua bênção de vitória, que a tua bênção de alegria tome conta de cada um de nós. Ao aflito, dá-lhe a paz, ao oprimido, a liberdade. Aquele que está enfermo, Senhor, que a tua bênção de cura vá e pegue em cheio a enfermidade e coloque por terra, e que a partir de agora a pessoa que me assiste sinta-se curado pelo poder do nome de Jesus. Abençoa cada um que está conosco. E eu quero pedir, Senhor, aqueles que estão no hospital, leva a tua saúde ali, manda o teu anjo ali. Aqueles, Senhor, que estão encarcerados, manda a tua paz para eles. Quero pedir a tua bênção para a nossa nação, para esse lindo Brasil. Abençoa os governantes, abençoa as autoridades constituídas, abençoa cada um, Senhor, porque eu sei que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Eu abençoo a cada um em nome de Jesus, porque a autoridade de Deus recebi para te abençoar. Amém.